Bom, vamos lá, time. Tiram algumas pessoas que ficaram com dúvida então com relação a essa nossa operação aqui, né, no EURUSD que aconteceu na sexta-feira. Vamos lapidar passo a passo aí para que vocês não fiquem com dúvidas, beleza? Aqui no TradingView eu havia sinalizado para vocês um tempo gráfico de 2 minutos essa região de order block como zona de demanda. Com a Fibonacci no fundo ao topo, nós tínhamos ali a 90% na confluência. E aí a dúvida da maior parte de vocês foi, diante do cenário de M1, o preço vindo com sequenciais de velas, se a gente poderia, né, tá considerando de fato essa operação. Então vamos lá. Seguinte, primeiro contexto. Sempre tudo que está acontecendo agora no preço tem uma correlação direta com a esquerda do gráfico, com o passado gráfico, tá? Então, aqui no passado gráfico, eu quero trazer vocês a visualizarem o seguinte contexto. Veja essa região de order block também. Observe como o preço veio buscar por essa zona. Ele apresentou um candle maior, posteriormente um candle decrescente ao anterior, o candle seguinte ainda menor, e ele atingiu a nossa região de demanda, nesse exemplo, e reagiu. Então, observando o histórico do passado gráfico, nós sinalizamos para vocês que caso o preço não quebrasse o filtro de candles crescentes, a gente inviabilizaria essa entrada. Mas não foi o que aconteceu. Nós tivemos aqui no momento atual, quando o preço veio buscar pela nossa zona, exatamente o mesmo cenário que nós tivemos ali atrás. Ou seja, o preço ele repetiu o contexto. Ele veio com sequenciais de velas nesse movimento, assim como aquele também veio com sequenciais de velas, só que ao se aproximar da nossa região de demanda, ele começou a decrescer de tamanho de corpo. Então eu tinha um corpo aqui desse tamanho, o outro diminuiu exatamente no momento em que ele adentrou a nossa região de demanda, a nossa região dos compradores. Isso é extremamente interessante para nós, porque quando o preço ele adentra uma região de interesse comprador e nós queremos trabalhar com compras, eu quero mesmo de fato é que ele perca pressão, que ele perca intensidade na baixa. E aí eu sinalizei para vocês o que? Quando o preço estava aqui nessa vela vermelha, eu disse assim, apresentou candles crescentes. Se não quebrar o filtro, ou seja, se não apresentar um candle decrescente antes de buscar pela nossa região, nós não iremos trabalhar com essa oportunidade. E aí o preço veio e sinalizou para nós um candle decrescente. Veja, qual era o filtro para nós não entrarmos nessa operação? Candles crescentes, ou seja, candles cada vez maiores. Quando o preço apresentou um candle decrescente, ele apresentou um candle menor, ou seja, já não existe mais filtro. O filtro eram candles crescentes e agora não existem mais candles crescentes, não existe filtro mais, não existe filtro para não pegar essa operação. E aí, por isso que viabilizaria que eu validei essa operação dentro dessa região, não só pelos candles decrescentes ao se aproximar da região, como também pelo histórico no passado gráfico, que já me sinalizava que o preço ele estava vindo, atingindo uma região e reagindo, como foi aqui, né, nesse primeiro contexto que eu mostrei para vocês. O preço ele vinha, ó, atingir a região e impulsionava novamente. Além disso, muita gente me perguntou, Enzo, mas essa pressão vendedora? Cara, nós estávamos num cenário onde o preço ele veio rompendo muitas zonas de atuação dos compradores. Não só aqui, nesse suporte, mas também eu tinha aqui um movimento declinado, ó, onde os compradores estavam atuando. Eu tive essa linha de tendência de alta, tinha compra aqui, eu tinha compra aqui. Então, para o preço romper essas zonas, inevitavelmente ele teria que forçar um movimento baixista um pouco mais intenso. Porém, alguns detalhes eles favorecem a gente perceber que a entrada não seria inviabilizada. Esse candle quebrando, né, o filtro dos candles crescentes com corpo menor ao candle anterior validaria minha operação. É lógico, né? Ele tem que apresentar um candle decrescente antes de tocar no seu ponto de entrada. Essa vela veio, esticou inclusive com um pico de vela, tá? Aí farei uma compra aqui com finalização para a próxima, bem tranquilo, beleza? Para não ficarem mais dúvidas aí com relação a essa operação. A próxima entrada que eu vi que vocês ficaram com um pouco de dúvida fica com relação a essa daqui no EURGBP. Algumas pessoas disseram que na corretora ele tocou, mas não pegaram por conta do Doji. E no TradingView ele não tocou, então eu não pegaria, tá? E a gente vai fazer o seguinte, vamos lapidar e refinar isso aí com vocês para ficar também mais nenhuma dúvida com relação a Doji de continuidade, Doji de indecisão e Doji de reversão de movimento. Eu quero que vocês tenham mais facilidade de lidar com ele. Vamos lá. Bom, aqui no TradingView eu sinalizei para vocês os 3 possíveis cenários, tá? Eu vou explicar para vocês a diferença dos dojis: indecisão, continuidade ou reversão. Veja, esse primeiro contexto ele sinaliza para nós um doji de indecisão. Por quê? Observe que o preço apresentou um padrão doji. Posteriormente nós temos aqui, ó, os outros candles variando entre as extremidades do padrão, ou seja, trabalhando entre a máxima e a mínima do doji. Preso aqui dentro, ó, trabalhando dentro dessas zonas. Isso é um doji de indecisão, filtro de possível rompimento, de não entrada. Nós não iremos realizar operações quando o preço apresentar esse tipo de contexto, um doji de indecisão próximo
máximo do nosso ponto de interesse. O segundo é um doji de continuidade, que vai ser esse carinha aqui. Ele vai aparecer quando o preço estiver indo buscar pela sua região de interesse. E aí nós temos o candle seguinte ao doji, rompendo a máxima do doji ou a mínima, né? Nesse caso aqui, eu sinalizei para vocês o preço rompendo ali a máxima, porque eu considerei nesse exemplo aqui uma zona de oferta. Então, nós teríamos o preço vindo aqui, caminhando em busca dessa região de oferta. Próximo da zona, ele vai sinalizar um doji, mais um candle seguinte rompendo a máxima, indicando uma possível intenção de continuidade nessa movimentação de alta. O último exemplo é um candle de reversão, um doji de reversão. Observe que ele sempre irá se apresentar dentro da nossa região de interesse. Então, quando nós tivermos um doji dentro da zona de interesse, ele indicará uma possível mudança de uma baixa para uma nova intenção de alta. Então, essas são as diferenças de um doji de indecisão, continuidade ou reversão. Trazendo vocês aqui para nossa análise, né, que eu não pegaria, como não peguei, porque não tocou no nosso ponto de entrada, mas houve a dúvida de vocês aí, observe que, ó, esse doji, ele se configurou dentro da nossa zona de compra, tá? Ah, Enzo, mas ele tá um pouco dentro. Dentro é dentro, tá? Ele estava dentro da zona, não estava fora da zona, tá? Ele não estava aqui em cima, ele não estava próximo, não, ele estava dentro da nossa região. Além disso, né, nós também tivemos aqui, ó, candles decrescentes. Este candle menor que o candle anterior. Então, candles decrescentes, padrão de reversão dentro da zona de demanda, indicando já uma possível mudança de interesse de baixa para uma nova alta. Ele configurou aqui depois, né, uma alta bem interessante, se eu não me engano. Demorou, galerinha? E aí, vamos para a última dúvida de vocês aí, que foi nessa operação aqui, né? Essa foi a última dúvida enviada por vocês. É o seguinte, pelo que eu vejo aqui, era uma região de Fair Value Order Block, mais a 61.8 da Fibo, e o preço, mesma coisa, tá? Ele veio, ó, buscar pela nossa região com candles decrescentes, ou seja, ó, candle maior, menor, doji. E a dúvida foi com relação a esse doji mais o candle de baixa, né? Seguinte, primeiro contexto para nós nos atentarmos aqui. O preço, ele veio buscando pela nossa região, apresentou candles decrescentes, então tinha essa, a vela seguinte menor, beleza, até aí tudo bem. E a dúvida foi com relação a esse ponto aqui, né? Onde nós tivemos um doji e o preço posteriormente a ele apresentando um candle negativo, porém esse candle negativo foi o candle que foi direto buscar pelo nosso ponto de entrada. Bom, vamos lá, interpretação. Eu tinha o preço caminhando nesse movimento de baixa, começou a perder tamanho de corpo, perder volume vendedor, apresentou um padrão de indecisão. Quando a vela seguinte ao doji busca pelo nosso ponto de entrada, ainda é válido. Por quê? Até aparecer o doji, né? Até nós termos o doji sendo sinalizado, o que nós tínhamos? Existia uma real intenção de baixa aqui. O doji me sinalizou indecisão. Veja pela lógica, eu tinha uma real intenção de baixa e agora eu tenho uma indecisão. E a vela seguinte veio e esticou com o pico de vela no nosso ponto de entrada. Então, quando a vela seguinte ao doji vem buscar pelo seu ponto de entrada, você ainda pode considerar. Beleza? Então isso é importante. Se tivesse aparecido dessa maneira, doji, vela de baixa, e a vela seguinte tivesse buscado pelo nosso ponto de entrada, aí seria uma operação inviável, tá? Porque essa vela aqui já teria rompido a mínima do doji, confirmado, né? Validado essa intenção. Nesse caso, não foi isso que nós tivemos. Nós tivemos aqui, ó, doji, e a vela seguinte a ele já esticou e buscou pelo ponto de entrada. Daria para realizar uma operação. O problema é quando nós temos já a confirmação dessa intenção e ela se dá como? O preço apresenta o doji e ele rompe a mínima do doji e depois ele busca pelo seu ponto de interesse. Aí não, porque ele já me confirmou, já me validou que após essa indecisão, a tomada de decisão, vamos dizer assim, ela foi de baixa. Nesse caso não, houve uma indecisão e a próxima vela já testou o nosso ponto de entrada com uma margem, inclusive grande, né, de segurança. Daria para fazer uma operação aqui bem tranquilo que mesmo que essa vela que terminou vermelha, que ela terminasse do tamanho desta, por exemplo, ela ainda daria para você um ponto vitorioso, tá? Então fica essa dica para vocês aí com relação aos dojis. Pelo que eu vi, foram só essas dúvidas, né? Tirando as outras que já foram respondidas aí que vocês enviaram no grupo. Então, a gente volta na segunda-feira aí com as nossas operações no grupo gratuito. E na semana que vem, mais network com vocês aí com relação às dúvidas.